Colocando os slides aqui enquanto isso. Todo mundo está me ouvindo? Está visualizando a Sim. apresentação? Ok, bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar aqui sobre profecias messiânicas do Antigo Testamento. Então, até agora nós estudamos aí desde a criação do mundo até a escolha de Deus, que Deus fez por um povo, como Deus revelou para esse povo o seu plano de salvação através de alguns emblemas, através do santuário, no meio do povo, ele habitou no meio do povo de Israel, e nós vimos aí uma saga do povo de Deus, desde Abraão até Moisés e o povo de Israel, e agora nós vamos caminhar para chegar a estudar a presença de Deus entre nós, quando Deus se tornou humano e veio estar entre nós, ou seja, nós vamos na sequência estudar Jesus. Mas entre esses dois estudos que nós vamos fazer, agora a gente vai dar uma corrida ao longo do Antigo Testamento e ver onde está Jesus no Antigo Testamento. Que profecias, o que nós encontramos no Antigo Testamento que fala acerca de Jesus? Bom, falando sobre o Messias no Antigo Testamento, primeiro a gente precisa entender, compreender aí o que seria o Messias. Bom, a palavra Messias, que nós conhecemos como Messias aí no hebraico, ela está como Mashiach e tem o significado de o ungido. E em grego a gente tem a palavra Christos, que também tem o mesmo significado que Mashiach, seria a tradução de Mashiach para o grego. E aí, nas traduções em português, nós ficamos aí com Messias ou Cristo. Então, a gente tem aí, toda vez que você estiver lendo Cristo ou Messias, eles têm o mesmo significado. Então, nós temos aí o significado de ungido. Então, seria um enviado, ungido, separado. Bom, nos nossos estudos mesmo, nós vimos ali a unção de algumas pessoas, ao sacerdócio, por exemplo, nós chegando ali no estudo sobre o santuário, e a unção sempre era feita para separar, para dedicar uma pessoa para algum trabalho. Tá? Significa que a gente tem aí uma pessoa que vem com uma missão especial. Bom, se nós estudarmos a fundo o Antigo Testamento, nós vamos ver várias passagens que, pelo menos, vão nos dar a impressão de estar se referindo a Jesus, ao Jesus conhecido no Novo Testamento. Segundo os biblistas, estudiosos do Antigo Testamento, existem mais de 300 possíveis profecias messiânicas. Por que possíveis profecias messiânicas? Porque tem muitos textos que se encaixam muito bem com a descrição de Jesus, mas que a gente não tem como provar que é uma menção a Jesus. Tá? Então, há dúvidas aí sobre se o texto se refere a Jesus, se não se refere, mas o que os biblistas colocam aí é cerca de, aliás, mais de 300 profecias que falam acerca de Jesus. E tendo uma boa compreensão do Antigo Testamento, do texto da Bíblia hebraica, a gente consegue responder essas perguntas aqui. Quando o Messias virá? O que o Messias fará? De onde o Messias virá? Ou seja, tudo aqui como se ainda não tivesse acontecido, tá? Tendo em vista o Antigo Testamento. Para quem o Messias virá e de quem o Messias virá? E uma questão também importante aqui é conseguir reconhecer quem é o Messias. Então, se nós pudermos identificar essas perguntas anteriores, essas 4 perguntas, nós seremos capazes de reconhecer o Messias ao encontrar com ele. Tá? Bom, dessa forma, a gente vai lá para o início da Bíblia, igual nós começamos o nosso estudo, lá no livro de Gênesis. E lá nós temos ali, após a queda do homem, um momento muito triste da humanidade, nós temos também a primeira profecia messiânica. No livro de Gênesis, lá no capítulo 3, no verso 15, logo após a queda, o homem foi procurado por Deus, Deus veio conversar com o homem, e então, no meio do diálogo, nós temos o verso 15.
Deus dizendo: porém, inimizade entre ti e a mulher, ele está dizendo para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui a gente tem uma descrição do plano de redenção. Ou seja, nós temos um descendente da mulher, ele terá o calcanhar ferido, porém ele ferirá a cabeça da serpente. Então, aqui a gente tem uma promessa de acabar com o mal. Esse descendente vai acabar com o mal, ferindo a cabeça da serpente, ferindo ela mortalmente. E ainda nesse capítulo aqui, é interessante que nós temos aqui as evidências do primeiro sacrifício que Deus fez pela humanidade. Então, aqui no verso 21, que Deus fez e que a humanidade presenciou, nós temos ali: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, até aquele momento, não tinha havido morte no Éden, não tinha havido morte. Porém, os seres humanos contemplaram a primeira morte e receberam ali uma vestimenta de peles. Então, Deus sacrificou um animal ali e pôde prover vestimentas para os seres humanos. Então, nós temos aqui a nossa primeira profecia messiânica, a primeira profecia, primeiro lugar onde aparece algo acerca de um descendente da mulher. Bom, de quem viria o Messias? Nós acabamos de ler ali, Gênesis 3,15, então ele vai ser um descendente de Eva. Mas se nós seguirmos lá para Gênesis 12:3, eu vou ler aqui para você, se você tiver com a Bíblia fácil aí, acompanhe a leitura. Lá no capítulo 12, o verso 3, Deus está se referindo a Abrão, que mais tarde teria o nome trocado para Abraão. E ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aqui nós temos essa última frase ali: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso será repetido outras vezes sobre Abraão, dizendo que na descendência de Abraão, todas as famílias, todos os povos, toda a humanidade será abençoada. Então, os teólogos colocam essas colocações aí que vão vindo como sendo, como referindo-se a essa bênção que será dada a toda a humanidade por meio da descendência de Abraão, como sendo a linhagem do Messias. E algo semelhante vai ser falado em relação a Isaac, em Gênesis 17:19. Deus diz novamente que todas as nações da terra serão abençoadas na linhagem de Isaac. Então, a gente sabe que o Messias ele deve ser descendente de Eva, descendente de Abraão, descendente de Isaac, e a mesma menção é feita acerca de Jacó, em Gênesis 28:14. Então, o Messias tem que ser descendente desses daqui. E Gênesis 49:10, também vou ler essa passagem aqui, Gênesis capítulo 49, verso 10. Nós lemos assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, aqui algo que sai de Judá, alguém que sai de Judá, e todos os povos vão estar sujeitos a ele. Também apontada como sendo uma referência ao Messias. E, segundo Samuel, capítulo 7, livro de segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13. Nós lemos aqui: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Aqui está se referindo a Davi, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino.
Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, aqui, esse para sempre o trono do seu reino dá a ideia também do Messias procedendo agora da linhagem de Judá, da linhagem de Davi. E em Isaías 7:14, a gente tem mais uma informação importante ainda. Indo lá para o livro de Isaías, já mais próximo já na segunda metade aí do Antigo Testamento, capítulo 7, no verso 14, nós lemos ali: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, nós temos aqui o Messias vai ser descendente também de uma virgem, vai nascer de uma virgem. Bom, aqui nós temos uma noção da linhagem de Jesus, da linhagem do Messias. Bom, existem várias passagens semelhantes a essas na Bíblia que são apontadas como referindo-se ao Messias. Existem salmos que trazem trechos também que são apontados aí como que são utilizados para que sejam feitas analogias com o Messias. E a tradição judaica, passada de boca em boca e posteriormente, mais recentemente escrita também, ela cultiva bastante essas passagens, ou seja, essas revelações que são feitas, que são atribuídas ao Messias. Então, o que nós entendemos hoje como, nós cristãos entendemos como sendo textos bíblicos da Bíblia hebraica que se referem a Jesus, eram coisas que vieram lá dos judeus. Então, eles já entendiam isso antes e continuam entendendo assim, que para eles o Messias ainda não chegou. Eles ainda aguardam o Messias. Em todos os rituais, festas que eles fazem, há um espaço ali para o Messias. Existem celebrações em que eles reservam uma cadeira para o Messias, para que há de vir. Bom, existem várias passagens em diversos livros com esse formato, mas nós vamos nos concentrar em alguns estudos. Nós vamos nos concentrar especificamente em uma profecia, que é a que eu acho mais interessante, que ainda não apareceu aqui. Mas antes de chegar nessa, existe em Miqueias, no livro de Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, nós temos lá a informação sobre de onde viria o Messias. E lá nós temos: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós já tivemos aí algumas evidências de coisas que podem se referir ao Messias, do que esperar do Messias. Então, a gente tem ali uma árvore genealógica, nós esperamos que esse Messias tenha, e nós temos também uma indicação sobre onde nascerá esse Messias. Bom, na cultura judaica, e especialmente no que nós estudamos aí no livro de Êxodos, nós achamos diversos símbolos que também se remetem ao Messias. Então, o primeiro e muito importante é a Páscoa, né? A Páscoa judaica. A Páscoa judaica, que é utilizada para relembrar a libertação do Egito. Então, estavam lá os hebreus e sobrevieram as pragas sobre o Egito. O faraó não queria libertar o povo, então veio a última praga. Para a última praga, Moisés pediu para que os filhos de Israel sacrificassem um cordeiro e aspergissem, pintassem com o sangue deste cordeiro os umbrais da sua porta, e passaria o anjo do Senhor à noite e mataria os primogênitos de todo o Egito, menos os de quem tivesse a sua porta com esse umbral. E aí começa um simbolismo interessante. Então, nós temos aí o sangue do cordeiro salvou eles naquela noite. E, posteriormente, eles fizeram a celebração da Páscoa e tinha uma recomendação muito importante acerca deste cordeiro. Então, vamos ler aqui essas passagens para nós relembrarmos. Não faz muito tempo que nós estudamos
essa parte aqui, mas vamos lá de novo. Êxodo, capítulo 12, verso 21. Êxodo 12, 21 até 27. Depois a gente vai também para o verso 46. Estava usando a Bíblia no celular, mas a internet está meio demorada aqui. Êxodo 12, verso 21 até o 27. Nós lemos lá. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhe: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Então, aqui, Deus revelou o que vai acontecer e pede que isso seja guardado, que isso seja transmitido. Então, significa que isso vai ter alguma importância maior do que somente naquele instante, naquele momento ali na história. E, uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E agora, quando nós formos lá no verso 46, nós lemos ali: o cordeiro há de ser comido numa só casa de sua carne não levareis fora de casa. E, importante esse último trechinho aqui, nem lhe quebrareis osso nenhum. Bom, aqui nós temos o ritual que deve ser observado, nós temos a recomendação que ele seja passado adiante, e nesse contexto, o povo de Israel, o povo de Deus, está sendo liberto da escravidão do Egito. E aqui a gente consegue facilmente fazer um paralelo com a libertação da escravidão do pecado, que o Messias deveria cumprir. E nós temos aqui também a recomendação de não quebrar os ossos. E, posteriormente, na crucifixão de Jesus, nós temos os dois ladrões tendo os ossos, tendo suas pernas quebradas. Porém, Jesus não teve seus ossos quebrados. Então, tem mais uma similaridade, e essas similaridades a gente consegue ir encaixando agora e nos ajudam a perceber quem é o Messias. E quando nós vamos, então, para o ofício do santuário, o sacrifício, nós tínhamos lá os sacrifícios diários e, em especial, o dia da expiação. E o que aqueles sacrifícios apontam? Bom, o pecador precisava escolher um animal sem manchas, sem defeito, saudável, que implica em uma pessoa, no caso, um Messias, sem pecado, livre de qualquer sujeira do mal. E esse animal teria o sangue derramado, que implica que o Messias teria seu sangue derramado. E esse derramamento de sangue serviria para a purificação dos pecados dessa pessoa, desse pecador ou do povo de Israel, no caso do dia da expiação, e também nos sacrifícios diários pelo povo de Israel. Bom, nós temos aí toda uma analogia que a gente pode fazer com o Messias. Então, o Messias vai vir, vai ser imolado, vai morrer mesmo não tendo culpa alguma, e o seu sangue servirá para nos libertar. E também nós temos a história da serpente no deserto. Então, o povo se afastou de Deus, como muitas vezes aconteceu, serpentes apareceram e
Deus e o povo começa a ser picado e morrer, e o povo roga a Moisés, Moisés intercede, pede a Deus, e Deus recomenda então que Moisés faça uma serpente de bronze e levante-a no madeiro. Então, a serpente ela é levantada, e o levantar da serpente aí nós temos aí um paralelo com o que acontece posteriormente com Jesus. Ele é crucificado, ele é levantado também em um madeiro. E todo aquele que olhasse para a serpente, crendo, ele não morria. Então, ele era picado, olhava para essa serpente que estava lá no acampamento e então ele não morria. Nós temos aí uma outra previsão do que deveria acontecer com esse Messias. Ele deveria ser também levantado. E nós temos uma profecia bem interessante que vem de um profeta de fora do povo de Israel. Então, nós temos aí Balaão. O povo de Israel, na sua trajetória no deserto, um rei, o rei Balaque, ele ficou com medo ao se aproximar do povo de Israel e foi atrás de Balaão, pediu que Balaão fosse amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, então, sobe em sua mula e vai para fazer o serviço. Prometeu um grande pagamento para Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Porém, no meio do caminho, a sua mula empaca. E ele bate na sua mula, reclama, e ela anda de novo, depois empaca novamente, até que a mula fala com o Balaão: por que você está me batendo? Você não está vendo o anjo do Senhor que está aqui na frente? Estava lá o anjo para impedir que Balaão fosse amaldiçoar o povo de Israel. Mas ainda assim Balaão vai e o anjo diz que ele só falará o que Deus colocar na boca dele. Então ele chega lá, Balaque levanta ali um altar e ele vai proferir as suas palavras sobre o povo de Israel, e ao invés de maldições ele profere bênçãos. E ao final de tudo ele ainda faz a seguinte profecia. Acabei não... Aí. Lá em Números, no capítulo 24, dos versos 17 a 19, nós temos lá: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel. Subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir seus inimigos. Também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Aqui a gente tem mais uma profecia, e vinda agora de um profeta de fora do povo de Israel, que também se remete aí a alguém que surgirá, que sairá, que procederá de Jacó, procederá do povo de Israel. Agora, um profeta que falou muito sobre o Messias e que deu detalhes muito importantes é o profeta Isaías. Então, se nós formos lá para o livro de Isaías, no capítulo 53, nós vamos ter várias revelações interessantes, não acerca de quem seria o Messias, de onde o Messias viria, mas acerca da vida que o Messias teria, acerca do que se sucederia ao Messias. Então, nós temos aí no capítulo 53, o capítulo ele não é muito longo, nós vamos ler todo o capítulo aqui. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito,
ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Também nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então a gente vê que o Messias, segundo essa descrição, ele não tinha aparência nem formosura. Ele foi desprezado, seria desprezado e rejeitado. Ele toma as nossas dores, toma a nossa iniquidade, é oprimido e é humilhado. Como um cordeiro, ele é levado ao matadouro. Ele não abre a sua boca para reclamar. Ele era inocente, não possuía pecado. E ele foi morto pela transgressão do seu povo. Bom, até aqui nós temos bastante coisa já para que nós possamos fazer paralelos com o que nós vamos estudar aí para frente da vida de Jesus. E a gente vai ver que essas coisas se encaixam muito bem, se encaixam perfeitamente com tudo o que aconteceu com Jesus. Mas a gente ainda tem outra profecia que eu acho muito importante que a gente vai estudar na sequência. Só fica aqui uma pergunta, eu gostaria da participação de vocês, eu gostaria da ajuda agora. Fábio pode comentar também, Karine e o Daniel, acerca de, tendo tudo isso aí posto, como que os judeus não reconheceram em Jesus o Messias? E aí? Então, nós temos aqui várias descrições que casam muito bem com a vida de Jesus. Nós tínhamos símbolos que apontavam para isso. E como que os judeus, a quem estava destinado chegar o Messias, não reconheceram ele? Bom, Pode deixa eu falar, Fábio. aproveitar. Coincidência, você estava lendo Isaías, eu estava procurando lá em Mateus, quando os magos chegaram, e aí, né, eles chegam achando que todo mundo sabia, né, que nasceu, né, que tinha nascido, eles não usaram a palavra Messias, mas o rei dos judeus. E está lá em Mateus 2. Então eles chegam, né, no palácio de Herodes, eles eram pessoas importantes, pessoas, né, da corte ali dos países de origem, e eles vão para o palácio de Herodes. E lá em Mateus 2, verso 2, diz assim: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aí Herodes fica doidão da vida, chama lá os sábios da corte dele e tal, convoca os principais sacerdotes, né? E pergunta aonde o Cristo deveria nascer. E aí, rapidamente, a gente não tem essa visão temporal, mas se os magos ainda estavam ali no meio da conversa, significa que o pessoal já sabia isso. E aí eles voltam
E lá no verso 5 eles dizem assim: em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum o menor de todos os principais de Judá? Parará, 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 que é o texto que a gente leu lá de Miqueias. Então, eles criam onde ia nascer, né? Tinham as profecias de Daniel, que é o que a gente vai ver, sabiam a época que o Messias viria. Tinham as profecias de Isaías, sabiam como seria o ministério do Messias, só que não aceitaram. Então, só para dar um começo aqui da discussão, na verdade, as profecias bíblicas mostram dois tipos de Messias: o Messias sofredor, que é esse aqui de Isaías 53, e o Messias triunfante, que é aquele outro aquela outra descrição que a gente, por exemplo, viu do lado de Balaão, né, que ele vai vencer, vai dominar, tal. Só que, né, eles não entenderam que o Messias sofredor viria para pagar o preço do pecado e o Messias triunfante viria uma segunda vez. Eles ficaram só com um pedaço. Então, a conveniência, né, fez com que eles se cegassem e jogaram fora, por exemplo, Isaías 53, porque Jesus era exatamente isso. Então, por conveniência, né, eles deixaram de lado essas outras profecias que mostram o Messias sofredor, né? Que começa lá de Gênesis 3,15, como o Rodolfo mostrou. E, infelizmente, até hoje o povo judeu não aceita isso daqui, né? O Messias, ele vem triunfante, tanto a quem foi para Jerusalém, tem aquele portão, a Karine lembra lá o nome do portão, né? Onde é uma porta, na verdade, toda fechada por pedras, eles creem, até hoje, que o Messias vai vir quebrando por aquele portão ali, o portão de Davi, se eu não me engano. Ele vai quebrar aquele portão e é por ali que ele vai vir. Então, quando a nossa leitura, a gente não se apropria do que o texto diz e aprende do que o texto diz, mas a gente coloca as nossas conveniências, corremos o risco de acontecer o que aconteceu, né, com o povo judeu na época de Jesus. Muito bem, perfeito. Ótimas colocações, Fábio. Alguém mais tem alguma coisa que gostaria de colocar? Alguma pergunta para fazer? Rodolfo, Sim, fala. eu, eu acho que a sensação que eu tenho é que Jesus frustrou todo mundo, né? Que, que todo mundo esperava o cara, né? É o cara, né? E, e ele frustrou todo mundo, né? Porque ele, afinal, é o cordeirinho, né? Pois é. Eu estava esperando que vem cá, vamos matar, vai ser o rei, vai ser o guerreiro, vai ser o maior. Frustrou tudo, né? Eu acho que isso talvez tenha a ver com um pouquinho do que você está, a tua pergunta aí do por que os judeus não aceitam, né? Sim, perfeitamente, Silvana. É interessante aí o quanto a humanidade ela usa a sua experiência de vida, né, a sua cosmovisão, para entender o que ela está ouvindo da forma com que ela quer. Tá? Nós temos aí Isaías dando claramente como seria, o que aconteceria com o Messias. Nós temos outras passagens na Bíblia aí que mencionam também sofrimento, a rejeição do Messias. E mais, nós temos uma profecia muito importante que a gente vai ver na sequência, que ela deixa muito fácil de se compreender quando e onde viria o Messias, porém, o que que eles focaram ali na parte boa, na parte que interessava para eles. Vai ser um libertador, e eles entendiam um libertador político de Israel, tá? Não um libertador da humanidade, não alguém que vai libertar a humanidade do pecado, mas um libertador da escravidão, da dependência econômica, tá? E essa forma de encarar as coisas acontece muito conosco hoje também, tá? É muito fácil ver aí nesse momento bem forte de polarização na política que nós tivemos aí, e que a gente continua, de certa maneira, tendo ainda, tá? Pessoas que querem enxergar uma coisa de uma determinada maneira e não abrem mão de enxergar aquilo daquela maneira. Tá? É o chamado do viés, que a humanidade acaba sempre colocando para que ela entenda de um determinado texto o que ela quer entender e não o que realmente está acontecendo. Tá? E aí falta a crítica textual dos dois lados aí, tá? De um problema que tem duas partes, os dois lados ficam, as pessoas ficam enviesadas pelo que elas querem enxergar. E isso aconteceu com o povo de Israel. Eles tinham tudo isso daí,
e ainda assim não conseguiram reconhecer o Messias. Bom, na sequência, agora a gente vai para um capítulo da Bíblia, e já vou avisar que antes da gente chegar lá nesse capítulo, esse capítulo aqui, não sei se vocês querem estudar ele mesmo, porque existe uma maldição rabínica para quem estuda esse capítulo. É uma maldição séria, uma maldição rabínica que foi incorporada aí nos escritos judaicos aí pós a vinda de Jesus, após a morte de Jesus. Essa maldição, ela recai sobre todos os que estudarem as datas do capítulo 9 de Daniel. E a gente vai entender por quê. A gente vai estudar agora o capítulo 9 de Daniel. Antes da gente fazer esse estudo, eu preciso... cuidado com a maldição rabínica, hein? Mas antes da gente fazer esse estudo aqui, eu preciso comentar um pouquinho sobre o contexto ali de Daniel. Então, o povo de Israel esteve no Egito como escravos, foram libertados, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram e tomaram posse da terra de Canaã. E o povo de Israel sempre se aproximava de Deus e se afastava de Deus. Passavam por maus bocados, colhiam as consequências de terem se afastado de Deus. O povo de Israel, em determinado momento, quer ter um rei. Então, é escolhido Saul, o primeiro rei de Israel, a descontento dos profetas do Senhor, do profeta Samuel. E naquele tempo o que Israel vivia era uma teocracia e tinha os juízes ali que serviam para julgar as causas. Tá? Então, eles têm um rei, aquilo lá se transforma em um reino. E, posteriormente à morte de Salomão, que foi um dos reis, o reino é separado em dois. Então, nós temos ali o reino do norte, que a gente vai continuar chamando de Israel, e o reino do sul, que é ali dominado pela tribo de Judá, que seria o reino de Judá. E tem momentos que a tribo de Judá se afasta dos caminhos do Senhor, tem momentos que a tribo do norte se afasta, e a tribo do norte parece que acaba sendo sempre pior ali, e começam a aparecer nos escritos, e o mal sobrevirá do norte e tudo mais, dessa forma assim. Acontece que o rei Nabucodonosor de Babilônia, ele toma Judá, toma todo o Israel, e leva consigo algumas pessoas selecionadas de Judá, os principais, seria, digamos assim, os nobres, jovens educados e tudo mais, para a corte na Babilônia. E dentre esses está Daniel, são levados cativos, e Daniel, ele demonstra muita sabedoria, muita dedicação, e são confiados cargos importantes a Daniel. E Daniel também é muito confiante em Deus, e ele recebe várias revelações de Deus, e inclusive uma profecia que começa a aparecer no capítulo 8. Daniel recebe diversas profecias acerca da história do mundo até o fim dos tempos. Então começam as profecias escatológicas acerca do fim dos tempos. Nós não queremos estudar isso agora, isso é um assunto para mais adiante. O que nós vamos estudar agora é uma profecia acerca do Messias que Daniel recebeu, que é parte de uma profecia maior, que é uma profecia também escatológica acerca do fim dos tempos, que é chamada profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, se nós formos lá no capítulo 8 de Daniel, no verso 14, Daniel 8, 14, nós temos o anúncio dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs. O livro de Daniel é um livro muito interessante para ser estudado. Ele mostra Daniel sendo provado de diversas formas frente à sua crença em Deus. Mostra também Daniel recebendo revelações de Deus e tendo dificuldades em compreender o que ele recebia. Então, nós temos aqui o capítulo 8, verso 14, que diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, ele teve uma visão que termina dessa forma aqui. Ele tem uma visão, tem várias visões, e essa visão aqui que ele acaba tendo, tá? Ele fala
então, ali com o príncipe do exército, e no caso aqui, ele recebe uma revelação de que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E Daniel não entende isso daqui. E ele entra no estado depressivo, bem complicado. Seguindo ali no capítulo 9, a gente tem a descrição de como Daniel ficou, e ele fica orando e pedindo para que Deus o ajude a compreender. E antes da gente ver qual que vai ser a ajuda que Deus vai dar para Daniel, e dessa ajuda que Deus vai separar esse período de 2.300 tardes e manhãs em outros períodos, e nesses períodos é que vão vir aí profecias acerca do ungido. Nós temos que ter em mente o seguinte: em profecias na Bíblia, um dia é entendido como um ano. Logo, uma semana que tem 7 dias é entendido como 7 anos. E um ano que tem 360 dias, mas como um ano tem 360 dias? A gente sabe que tem 365 dias e 6 horas e alguns minutos ainda. Né? Por que 360 dias? Bom, na época, no contexto que Daniel recebeu essa profecia, ele se baseava no calendário lunar e era considerado um ano com 360 dias. E para ajustar as defasagens do calendário, hoje, para ajustar as horas que ficam defasadas no nosso calendário, nós temos o ano bissexto. Tá? Naquele tempo, para que isso fosse ajustado, alguns meses, dependendo do país, dependendo do reino em que você estava, isso mudava um pouquinho, mas alguns meses eram repetidos em um determinado ciclo de anos. E um ano era 360 dias. Então, a gente entende aqui um ano como sendo 360 anos. Nós temos evidências, respaldo para fazer isso em algumas passagens do Antigo Testamento, como, por exemplo, Ezequiel 4, verso 7 e Números 14, verso 34, onde é feita a comparação, porque para ti um ano será como um dia será como um ano, e assim por diante. Então, isso daqui é um consenso hoje na maioria dos acadêmicos cristãos, dos teólogos cristãos, a maioria das teologias tratam aí essas medidas de dias em profecias como sendo anos. Então, essas 2.300 tardes e manhãs, na verdade, eram referentes a 2.300 anos. Então, se nós pensarmos dessa forma, agora indo lá para o capítulo 9, no verso 24, nós vamos poder ter uma partição dessa profecia grande. Então, chega um anjo do Senhor para ajudar Daniel a entender essa profecia. Se nós pararmos ali no verso 23, nós temos assim: no início das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, agora o anjo vai explicar essa visão que Daniel teve. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade. Bom, a tua santa cidade de Daniel, seria a capital de Israel, que era Jerusalém. E que estava destruída nesse momento em que Daniel está recebendo essa profecia, porque o reino tinha sido tomado e a capital foi destruída. E o reino do norte, ainda, durante todo esse processo, os governantes que dominaram sobre o reino de Israel, parte do norte, trouxeram habitantes de fora para acabar com a descendência judaica, para transformá-los em mestiços. E aí a gente tem o surgimento dos samaritanos, que vão aparecer de novo lá no Novo Testamento, por exemplo. Então, o reino, a cidade santa, naquele momento estava destruída. 70 semanas, lendo novamente, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Bom, aqui o que nós temos nesse verso é uma descrição de que essas 70 semanas elas vão até o cumprimento da obra do Messias junto ao povo de Israel. Então é isso que acontece, é isso que está sendo descrito aqui. E aí nós continuamos com a descrição aqui.
sabe e entende, e aqui vai vir um ponto importante. A gente sabe que 70 semanas estão separadas para isso. 70 semanas, usando a conversão que nós vimos anteriormente, cada semana tem 7 dias, então 490 dias. Como cada dia é um ano, serão 490 anos. Agora, a partir de quando é isso? E aqui o anjo diz: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, Jerusalém estava destruída. Então, já aparece aqui mais uma profecia. Jerusalém vai ser restaurada em algum momento. Até ao ungido, ungido, Messias, né? Ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas dá um total de 69 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão. Bom, aqui tem uma certa dificuldade em colocar claramente o que está sendo dito aqui, ou seja, quando que acontece isso? As circunvalações e as praças se reedificarão. Podem ser nas primeiras 7 semanas ou pode demorar esse período todo. E isso daqui é uma coisa que, observando a história, a gente também não consegue colocar ali com exatidão o que aconteceu. Mas o que a maioria dos estudiosos colocam isso daqui é como sendo as primeiras 7 semanas desse grupo que foi separado, então das 70 semanas foram separados 69, 7 e mais 62. Essas primeiras 7 provavelmente se referem à reedificação de Jerusalém. Então, ela será reedificada nessas 7 semanas, nesses 49 anos, porém, aqui ainda diz que será em tempos angustiosos. E interessante, Jerusalém foi reedificada e os tempos foram angustiosos. Os relatos que a gente lê é que os trabalhadores trabalhavam na reconstrução dos muros com uma espada em punho, ou que ficava alguém de guarda enquanto o outro trabalhava. Então, houve muitas ações ali dos povos que moravam ao redor para que não fosse reedificada Jerusalém. E aí, então, a gente tem aqui ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Bom, quando a gente vai procurar na história, aí, seguindo o Antigo Testamento, nós vemos, após Israel ter ido para o cativeiro, após Jerusalém ter sido destruída, nós vemos 3 ordens para restaurar Jerusalém. Então, a partir de qual dessas é que começa? Aí, se nós formos observar bem, nós temos uma ordem que vem do rei Ciro, temos uma ordem, a ordem mais importante aqui, que é a última, a terceira ordem, é a única que é dada para a restauração da cidade. Então, nós temos uma ordem que permite o povo de Israel voltar, permite algumas pessoas voltarem para Jerusalém e edificar o templo. Depois há uma segunda ordem para a edificação do templo, permite novamente que pessoas voltem e reedifiquem o templo. Mas só o decreto do rei Artaxerxes, que a gente encontra no livro de Esdras, no Antigo Testamento, no capítulo 7, os versos 7 e 8, esse decreto, ele diz respeito à reconstrução de Jerusalém, a reconstrução dos muros da cidade. Então, esse daqui seria o decreto que dá o ponto de partida para estas 70 semanas, ou seja, para esses 490 anos. Bom, colocando isso numa linha do tempo, marcando essa data para início, então nós vamos observar isso daqui. Aquele decreto mencionado ali em Esdras, ele ocorreu no ano 457 a.C. Então, traduzindo aqui, nós temos aí no Antigo Testamento as datas sendo dadas segundo o reinado de cada rei, né? Colocando isso no nosso calendário hoje, daria o ano 457 a.C. Foi nessa data que saiu aquele decreto do rei Artaxerxes I. Esse é o decreto que realmente permite a reconstrução de Jerusalém. Então, nós temos aí as primeiras 7 semanas, 49 anos, que, somando com os 457, vão chegar a 408, né? Ou seja, tem que lembrar que eu tenho que subtrair aqui, né? A gente está vindo de trás para frente, né? Antes de Cristo, conforme eu vou indo para o passado, vai aumentando, subtraindo os 49, eu chego em 408 antes de Cristo. E aqui, então, é quando nós esperamos ter a reconstrução finalizada de Jerusalém, mas a gente não tem elementos históricos para comprovar essa data aqui. O que a gente sabe é que foi nesse período aqui das 69 semanas, sim, Jerusalém foi reerguida.
Depois, nós temos aí as próximas semanas, voltando ao texto, ali, lendo mais uma vez, tá? Então, nós temos ali, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. 69 semanas, nós temos o ungido. Somando as 69 semanas, que dá um total de 483 anos, nós vamos chegar no ano 27 depois de Cristo. O que acontece no ano 27 depois de Cristo? No ano 27 depois de Cristo, nós temos o início do ministério de Jesus, que se dá com o batismo de Jesus por João Batista. Bom, então nós temos lá Jesus cresceu e foi batizado por João Batista e então começou o seu ministério. Então ele começou o seu trabalho como um rabi, como um mestre, e que nós reconhecemos aí como sendo o trabalho do Messias. Bom, casa perfeitamente com essa profecia, né? Ministério, ou seja, o ungido, o batismo de Jesus, marcando a separação, marcando a unção dele para o seu ministério, aqui no ano 27 depois de Cristo. Depois, nós temos ainda a última semana. Eu vou continuar a leitura aqui. No verso 26, nós lemos: depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Então, aqui está bem claro, com todas as palavras, que o ungido, o Messias, seria morto. Tá? Uhum. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Bom, Jerusalém foi destruída novamente? Foi destruída novamente. Tá? E hoje nós temos evidências arqueológicas muito claras dessa destruição. Nós temos também narrativas, documentos históricos sobre a invasão e destruição de Jerusalém. E aqui está claro que esse povo, esse príncipe, não existia naquela época. Então, não era pelos moabitas que seria destruída, não era pelos egípcios que seria destruída, era por um povo que haveria de vir. E quem destruiu foi o Império Romano, essa última destruição de Jerusalém. Então, por enquanto, as coisas estão se encaixando muito bem aqui. Tá? E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Bom, o fim de Jerusalém foi bastante trágico para os judeus. Os relatos aí trazem uma destruição bastante trágica mesmo. E aqui volta a falar do ungido. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Bom, nós tínhamos uma ordem para que o povo de Israel sempre mantivesse o ritual do sacrifício diário e o ritual da expiação também. Então, o templo, nessa época já era o templo que foi construído por Salomão, o templo, ele tinha como sua atividade fazer esses sacrifícios. E nós temos aqui dizendo que o ungido fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, os serviços do templo vão acabar. Sobre a asa das abominações, aqui eu estou colocando aqui ele como sendo o ungido, mas, na verdade, aqui é uma conjunção de fatores. Tá? O ungido, por um lado, ele substitui o sacrifício. E, por outro lado, nós temos a invasão do Império Romano ali, que vai destruir o templo. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, nós temos aqui o fim do ministério do Messias. E o que marcaria esse fim dessas 70 semanas, então? Não diz um evento muito claro para marcar esse fim. O evento que a gente entende como marcando esse fim, o que aconteceu no ano 34 depois de Cristo, foi o apedrejamento de um seguidor de Cristo, de Estevão. E a partir deste momento, o evangelho, que tinha ficado restrito ao povo judeu, ou seja, as revelações de Deus que ficavam restritas ao povo de Israel, foram estendidas agora aos gentios. Então, agora, todas as nações, o evangelho começa a ser propagado a todas as nações.
Paulo é um dos grandes responsáveis pelo espalhamento do evangelho para outras nações que não a nação judaica. Tá? Nós temos aí no Novo Testamento várias aventuras de Paulo nesse sentido, histórias bem interessantes de serem lidas e que rendem também um ótimo estudo. Mas o que é interessante aqui, como pode uma profecia cravar com as datas perfeitamente aqui com Jesus, no ano 31 depois de Cristo, a sua morte, e o início do seu ministério no ano 27 depois de Cristo. Nós temos, além das evidências de coisas que aconteceram nesse período, como, por exemplo, a restauração de Jerusalém, nós temos aí exatamente essa data cravando com o início do ministério de Cristo, e depois, no meio da semana, ou seja, 3 anos e meio após isso, nós temos a morte de Cristo. E, por fim, esse período termina exatamente quando a religião cristã começa a ser disseminada pelo mundo. Bom, uma profecia como essa daqui, fica muito difícil você negar que aquele Messias esperado seja Jesus. E isso, por um outro lado, derruba a fé judaica, né? E coloca a fé agora em Cristo. Ou seja, a fé de quem acredita que o Messias ainda não chegou fica complicada com essas profecias. Por isso que existe aí a maldição rabínica, né, que foi colocada sobre quem estuda esse capítulo do livro de Daniel. Bom, olhando de forma rápida aqui sobre todas as profecias, sobre tudo o que nós vimos até o momento. Primeira profecia, nós temos lá, o descendente esmagaria a cabeça da serpente. Será que isso aqui se cumpre com Jesus? Bom, se você for lá em 1 João, capítulo 3 e verso 8, vou até ler aqui esse versículo, outros eu vou só mencionar, mas esse daqui eu vou ler. Então, capítulo 3, no verso 8, nós temos aqui, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, diabo, é um termo aqui no Novo Testamento, ele era a serpente. E aqui diz que o Filho do Homem veio para destruir as obras do diabo. Então, ele destrói o mal. Ele veio para destruir o mal. Continuando a leitura, ali no verso 9, nós temos todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, aqui a gente tem a destruição do mal. Tá? E não é só esse verso do Novo Testamento que encaixa com esse cumprimento da profecia de que o descendente esmagaria a cabeça da serpente, mas outros textos também. Sobre a genealogia de Jesus. Bom, nós temos a genealogia, Lucas, o evangelho preferido da Karine é o de João. Eu gosto muito do evangelho de Lucas porque a gente fica claro ali que ele fez uma pesquisa para escrever aquilo, né? Lucas, ele não viveu com os apóstolos ali junto com Jesus, ele não estava tão próximo, mas ele fez uma pesquisa e ele escreveu com base em tudo o que ele viu, tudo que ele ouviu, ele escreveu, e lá ele levantou também toda a genealogia de Jesus. Nós temos Lucas no capítulo 1, a genealogia de Jesus. Acho que tem um erro aqui, se não me engano, no capítulo 3, na verdade, mas nós temos exatamente a genealogia apresentada ali. Jesus nasceu em Belém? Pois é, houve até um decreto, embora Maria estivesse grávida em Nazaré, eles tiveram que se deslocar a Belém para cumprir um censo e cumpriu-se o nascimento de Jesus lá na cidade de Belém. Então, mais uma profecia cumprida. Bom, a forma da morte de Jesus, ela se dá de acordo com o representado nos emblemas, nas cerimônias judaicas? Bom, perfeitamente. A gente pode ver isso daqui em todos os evangelhos, especialmente ali no evangelho de João, capítulo 11, verso 31 a 36, a gente vê que isso se cumpre perfeitamente em Jesus.
A profecia de Balaão, a profecia de Balaão também é cumprida em Jesus. A gente pode pegar aqui Lucas 3:33 como uma evidência, mas também pegando aí todos os evangelhos, a gente vai perceber que isso é cumprido em Jesus. E a descrição de todo o sofrimento de Jesus e de como ele aliviaria as nossas iniquidades feitas por Isaías também se cumpre perfeitamente em Jesus, e você pode observar nos 4 evangelhos evidências disso, e posteriormente nas escritas dos apóstolos também, nas escritas de Paulo, de Lucas, de Pedro. Nós temos aí uma compatibilidade perfeita com as profecias de Isaías. E a profecia de 70 semanas? Bom, as datas aqui se encaixam perfeitamente. Né? Jesus é o Messias, ou tem algo muito errado nessa profecia, ou tem algo muito errado com as previsões de Daniel. Tá? Bom, para finalizar e abrir para que vocês possam fazer perguntas, fazer colocações de vocês, eu quero levar para um outro texto aqui também, do Antigo Testamento, e esse texto eu espero que se cumpra na minha vida, espero que se cumpra na vida de todos vocês. Esse texto aqui vem de Jó. Jó, ele diz isso em meio à sua dor, enquanto ele estava padecendo de lepra. Ele diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Isso está em Jó 19, verso 25 até o verso 27. Bom, hoje o que nós temos? Bom, nós temos uma provável, mais do que uma, inclusive, a gente tem um lugar que é mais provável de ter sido o túmulo de Jesus, que está vazio. O túmulo de Jesus ficou aberto, porque o Messias ele não veio apenas padecer e morrer, mas ele veio para ser um grande rei vitorioso. E a primeira grande vitória que ele deixou para nós é a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. Ele morreu, mas ressuscitou. E hoje o túmulo do Messias está vazio. A cruz ficou vazia. E ele retornou para o seu Pai. E hoje ele tem um papel lá. Hoje ele desenvolve um papel de sumo sacerdote, o mesmo que o sumo sacerdote fazia aqui, que era interceder a Deus pelos pecados do povo, ele faz também perante o Pai. E conforme o Fábio descreveu no estudo do santuário, nós temos lá no céu o santuário original. Aquilo que nós tínhamos aqui era uma maquete, era uma reprodução muito simples daquilo que existe lá no céu. E lá está Jesus trabalhando como sendo o nosso intercessor. E as profecias de Daniel continuam aí até os dias atuais, até o fim dos tempos. Isso vai ser um tema de estudo mais adiante. E a promessa é de que esse ungido, o Messias, retornará vitorioso para restaurar o que se perdeu em toda a criação. Bom, agora eu quero abrir aí para que vocês possam fazer colocações e perguntas, se alguém tiver. Alguém tem alguma pergunta, colocação, gostaria de contribuir com alguma coisa nesse estudo que nós fizemos? Alguém discorda de tudo isso? Lembrando que aqui a gente tem o direito de discordar, né? Pode discordar, pode achar que não é isso. Fiquem à vontade. Eu queria comentar algumas coisas. À vontade dele. Eu gosto muito do livro do Daniel, é meu nome. Tem um significado especial para mim, porque a minha mãe era agnóstica. Ela não sabia mais ou menos se Deus existisse. Conheceu meu pai, ele levou ela à igreja e depois eles foram fazer estudo bíblico no mesmo sábado e estudar nas profecias de Daniel. Acho que é de Daniel 2, que é mais simples. Mas isto mostrou para ela que essa profecia que prediziu os reinos que iam seguir
a Babilônia. Isso convenceu ela de que Deus existia mesmo. Daí ela virou cristã, e por isso eles deram o nome de Daniel para mim. Daniel tem... eu gosto muito. É um livro que tem muito profecia, mas tem muito, assim, stories. Conta Daniel e o que aconteceu com ele. Conta como Deus estava indo atrás do rei Nebuchadnezzar. E como mostrou a visão que iam chegar outros reinos, o Nebuchadnezzar rejeitou, depois ele tornou besta, e tem um capítulo escrito por o rei Nebuchadnezzar, onde ele reconhece o Deus. Então, é bem legal isso. E o Daniel também tem oração por ele, o que ele fala ao rei. O Daniel é um exemplo muito bom. Nessa profecia, assim, Daniel 7, onde falou 2.300 tardes e manhãs, daí ia se purificar o templo, Daniel entendeu que eram 2.300 anos, mas ele pensou que ele tomou literal que ia ser só depois disso que o templo em Jerusalém seria purificado. Então, todo o povo estava preso mais ou menos em Babilônia, e ele queria saber quando que vão voltar, e ele entendeu que era 2.300 anos, e diz que ele desmaiou, ficou doente, ele não entendeu a visão, porque era tanto tempo. Daí, no começo de Daniel 8, diz que ele estava estudando, acho que ele estava estudando Jeremias, e viu que era 70 anos que eles iam ficar presos em Babilônia. Então, ele faz uma oração bem linda. Diz que eu fui orar, pedir perdão pelos meus pecados e os pecados do meu povo. Ele pede perdão, ele fala da misericórdia de Deus. Então, é bem lindo essa oração que ele faz. E depois disso é quando vem o anjo e explica mais para ele que, de verdade, é só 70 anos, daí vai voltar o povo, e começando daí, começa outra profecia do Messias e dos 2.300 dias. Então, essa foi interessante. Outra coisa interessante, os 490 anos, talvez a gente vai ver um dia no Novo Testamento, Pedro vai a Jesus e pergunta: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Será que são 7 vezes? Os judeus, acho que eles falaram que tinha que perdoar 3 vezes. Depois de 3 vezes que alguém te ferir, não tinha que perdoar mais. Então, Pedro, se achando santo, diz: eu tenho que perdoar quantas vezes? Até 7. Mas Jesus disse: não, até 70 vezes 7. Então, 490 vezes. Então, um sentido é que para perdoar não, é um número muito grande. Nunca para de perdoar o irmão. Mas o outro é essas 400... Jesus estava referindo a essas 490 semanas. 490 anos, que são 70 vezes 7, que os judeus tinham para aceitar a mensagem, aceitar Jesus. Muito obrigado, Daniel, pela sua contribuição aí acerca do livro de Daniel. O livro de Daniel é incrível e é excelente para ser estudado junto com Apocalipse, porque a gente tem ali as profecias se complementando. E sobre essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, uma curiosidade que eu vou deixando aí para vocês. Esse livro, o anjo, esse livro fica selado. O anjo diz para Daniel que isso não é para o tempo dele. Então, esse livro ele não vai ser compreendido, a profecia não vai ser compreendida naquele tempo, só vai ser compreendida posteriormente. E há uma história muito interessante sobre a compreensão das profecias, a compreensão completa da profecia de 2.300 tardes e manhãs. E lá no livro de Apocalipse tem uma menção
que fica muito clara hoje ao livro de Daniel. Então, há um livro lá que João tem acesso a uma visão e que o anjo diz para que ele coma este livro. E aquele livro é doce para João na sua boca, mas é amargo posteriormente. E isso tudo vai acontecer em relação aos entendimentos, aos estudos da profecia de Daniel. Enfim, tem coisa muito interessante, coisa maravilhosa para ser estudada acerca de profecias, referindo-se aos últimos dias, referindo-se ao que a gente chama de fim dos tempos, tá? Dos dias, tempos finais, aí nas profecias de Daniel. A gente só quis pegar hoje essa partezinha aí para a gente entender quem que é Jesus que nós vamos estudar na sequência. Para a gente, tudo que a gente for estudando de Jesus, agora tendo essa noção, a gente vai ver que aquilo, cada uma daquelas coisas vai se encaixando com aquilo que a gente foi vindo aqui. E tudo se encaixa muito bem. Tá? Então, assim, de todas pessoas que têm uma sensibilidade menor para entender as narrativas bíblicas, para serem tocadas pelas narrativas bíblicas, no estudo das profecias, e quando você vê que as profecias de Daniel se encaixam muito bem com os acontecimentos que vieram pela frente, isso é uma coisa que acaba servindo, acaba preenchendo um espaço nessas pessoas. A gente tem, por exemplo, aí a mãe do Daniel, nesse testemunho dele aí, de que aceitou pelas profecias. E realmente não há como você ver uma coisa que se encaixa tão bem assim e não dar um pouco de crédito para aquilo. Mas alguém gostaria de comentar algo? A Susana tinha uma pergunta no chat. Não entendi por que os rabinos foram contra as profecias do Daniel. Não aceitavam Daniel como profeta? Não, Susana, não é por causa disso. E, na verdade, isso daqui veio justamente porque nessa época em que se esperava o cumprimento da profecia de Daniel, e alguns judeus estudavam, nós temos evidências disso, evidências arqueológicas aí de grupos mais isolados que estudavam as profecias, sabiam que o Messias era esperado nessa época, naquela época ali. Porém, não veio nenhum rei ali, a Judéia não foi liberta de nada, ela permaneceu sob domínio romano durante todo o período, e quem veio e que clamou ser o Filho de Deus foi Jesus. Jesus veio e ele mesmo clamou ser o Filho de Deus. As pessoas reconheceram nele o Filho, reconheceram ele como sendo o Filho de Deus, porém, os judeus, os rabinos, as autoridades religiosas não conseguiam aceitar isso. E por isso é que entrou essa maldição, que veio essa maldição ao estudo das profecias de Daniel, porque então, naquele momento, os judeus que estudavam a profecia de Daniel começavam a causar discórdia ali, nenhuma discórdia. Eu vou ver se eu acho aqui, inclusive, a maldição rabínica. Ela é escrita de formas diferentes em diferentes lugares, para vocês verem exatamente como que ela era enunciada. Mas é uma palavra forte, né, Mauro? Agora, assim, realmente, eu acho isso daqui muito complicado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eles eram muito radicais, né? Assim, os judeus tinham e têm muito o costume de abençoar e de amaldiçoar. Então, isso na cultura deles é um pouco diferente do que na nossa cultura cristã. Tá? Então, acho que não seria algo tão forte assim para eles, mas realmente para a gente é muito forte. Tá? Então, eu não sei qual seria o significado dentro da cultura deles. Desculpa, Jesus também teve um momento que ele amaldiçoou a figueira, não foi? Sim, ele também. Aí, mais, a figueira morreu. Né? Pois é. Aqui, eu achei aqui uma... ok, tem uma citação aqui achei aqui, procurando no Google, a maldição rabínica. Achei várias citações dela aqui. Uma delas está na publicação Sinédrio 97b. Um sábio disse, aqui,
A maldição é essa. Que a maldição do céu caia sobre aqueles que calculam a data do advento do Messias e assim criam agitação política e social entre as pessoas. Aqui está bem específico no cálculo da data do advento do Messias. E aí a gente tem outros enunciados diferentes dela. Então, era justamente pelo que estava causando dentro da religião judaica ali após Jesus ter vindo. Tá? As pessoas iam lá e calculavam, poxa, a data deu ali, e agora? E aí veio essa maldição rabínica. Ô, Rodolfo, só aproveitando o que você falou, o fato de Jesus amaldiçoar a figueira, isso quer dizer o quê? É possível se amaldiçoar quando o quê? Para os cristãos. O que quer dizer isso? Tá. Primeiro de tudo, a compreensão de maldição e de bênção pode ser um pouquinho diferente de acordo com a cultura. Mas Jesus, amaldiçoando a figueira ali, em outras palavras, o que a gente pode entender é que ele parou. A gente pode entender que Deus, amaldiçoando, ele vai parar, vai retirar a sua ação na vida das pessoas. Então, a figueira morreu, ela secou. Quem que dá a vida? Deus dá a vida. E Deus parou de agir agora naquela figueira. A figueira morreu. Alguém é abençoado por Deus, está fazendo a vontade de Deus, mas ele persiste em ir para os caminhos maus. Quando a gente entende que Deus amaldiçoa aquela pessoa, seria agora ele vai retirar, não vou mais te ajudar, não vou mais tocar em você para que você tente fazer diferente, para que você sinta arrependimento. Desse momento em diante, a pessoa está vivendo pelas forças dela. Então, agora ela não vai mais ficar sentindo na sua consciência o Espírito Santo trabalhando, por exemplo. Então, a maldição que a gente vê aí, a maldição de Deus, seria a sua retirada. E se retirando, ele está permitindo que coisas más venham a acontecer. E muitas vezes a gente tem aí Deus apresentando alguma coisa que, quando a gente está lendo, na nossa cultura, a gente enxerga como sendo uma maldição. Deus falando alguma coisa, por exemplo, lá em Gênesis, após a queda do pecado, quando Deus diz que a mulher sentirá dor de parto, por exemplo, que sobre o suor, mediante o suor, o homem teria o sustento a partir da terra. Mas ali, na verdade, o que ele está colocando são consequências da vida distante de Deus. Então, quando a gente vê o amaldiçoar, aí seria o afastar-se de Deus. E quando... Oi? Isso é o poder divino, não do ser humano. O ser humano já... divino, exato. E aí o do ser humano, no contexto judaico, aí seria mais ou menos assim, é como se eu estivesse rogando, fazendo uma oração para que Deus se retire daquela pessoa. Pesado, né? Mas é mais ou menos isso, o amaldiçoar ali. Né? Mas, enfim, é uma coisa que a gente, na nossa cultura, hoje, eu não consigo compreender e também não tenho conhecimento suficiente para entender como era na cultura judaica. O que eu tenho certeza é o peso e a forma com que isso trabalha lá era diferente do que nós temos hoje na nossa cultura. Obrigada. Eu tenho só um comentário que eu acho que é legal para a gente, que agora a gente entra na história de Jesus, a gente vai ver esse incidente lá, Suzana, quando a gente ia estudar. Mas, assim, né, o Rodolfo tocou nesse ponto. Por que a gente sabe que é esse Jesus que é o Messias, né? Esse daí, esse histórico aí, né, que está todo revelado, porque não pode ser outro. Quantas pessoas morreram, né, crucificadas além de Jesus? Milhares e milhares, né, pelo Império Romano. Mas, quando a gente olha essas datas, 27, que é o batismo, 31, que é a morte, 34, que é o evangelho, né, o apedrejamento de Estevão, o evangelho disponível aos gentios, nas 3 datas tem manifestações audíveis e visíveis de Deus. Então, no batismo, lembram? A gente, né, Jesus está se batizando, ouve-se uma voz do céu, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A gente vai ver isso quando a gente está no detalhe a história de Jesus. E o Espírito Santo desce como uma pomba, né, no ombro de Jesus, ali sobre Jesus. Então, Deus se manifesta visível e audível ali. Lá na morte de Jesus, no ano 31, na mesma coisa. Né? Na morte, quando Jesus morre, ali as trevas, né, pegam, né, e circundam a cruz, e o véu do santuário se rompe. Então, é uma manifestação sobrenatural. E na morte de Estevão, se vocês lerem lá em Atos, os primeiros, acho que Atos 5,
Quando Estevão está morrendo, ele tem uma visão do céu, ele vê Jesus assentado à direita de Deus e ele ora a Deus, né? Pedindo para que, né, Deus não imputasse para aquele povo os pecados. Então, nas três, tem uma ratificação visível e audível de Deus pelo ser humano. Então, fica muito claro para nós que realmente essas são as datas e aquela pessoa, aquele Jesus histórico é realmente para o qual apontavam as profecias. Uma última coisa rapidinho, quando a gente olha então, né, voltando na pergunta que o Rodolfo fez, quem é Jesus? Quando a gente olha para esse personagem histórico, né, à luz da Bíblia, só tem três opções. Ou esse Jesus, ele era um louco, um lunático, ou ele era um mentiroso, ou ele era realmente quem ele dizia que era. Um louco, um lunático, não, porque tudo que ele falou, toda a teologia que ele estabeleceu, tudo que ele pregou, mostra que não podia ser um louco, né? Alguém perturbado mentalmente não podia produzir aquilo. Um mentiroso, se ele tivesse sido um mentiroso, 2000 anos depois, que é quando a gente está hoje, isso já teria sido, né, mostrado, né, verificado, e mostrado que ele realmente era um mentiroso. Então, só sobra a terceira opção. Ele realmente é quem ele disse que era. Né? Sem contar que do mentiroso, além de mentiroso, ele teria que ter sido louco junto por levar a mentira até a sua morte, né? Levar até as últimas consequências. Exatamente. Mas realmente é isso aí, Fábio. Bom, podemos encerrar então, Fábio? Você ora para a gente? Ora. Deus, nosso Pai, levamos a Ti, Senhor, a nossa oração de gratidão. Somos imensamente gratos pelo plano de salvação providenciado por Ti, pela vinda de Jesus e por, além de todos esses fatos históricos descritos na Tua palavra, nós temos a possibilidade de entendê-los. E Te agradecemos muito por isso. Te pedimos que o nosso coração seja submetido a essa mensagem que estamos aprendendo, que o nosso coração seja sensibilizado por essa mensagem, que possamos depositar em Cristo, em Jesus, todas as nossas esperanças, que assim como ele veio, ele voltará uma segunda vez também. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos. De modo especial, te pedimos por cada um de nós e pelas nossas famílias aqui. Por Jesus. Amém. 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 Muito bem, pessoal. Foi um prazer. Tchau, até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa viagem. Obrigada. Boa viagem, Karine. Vai com Você Deus, vai cara. conseguir, Karine? Olha aqui que bonito. Chegando lá, tá chegando. Até às 5 da manhã ficar pronto. De 8 da manhã, mais de 13 horas. Vamos lá. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado. Gente. Boa semana. Tchau, tchau. Semana.